Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje vamos falar de massa atômica. Já fica ligado aí após a vinheta. Então, galerinha, lembrando que deixar aquele like e se inscrever no meu canal é muito importante para que o YouTube ele entregue esse vídeo para mais pessoas e isso vai me ajudar bastante, tá? Hoje a gente vai começar uma série de videoaulas para a gente chegar no conteúdo aqui mais importante que tem uma relevância gigantesca na sua prova, que é o conteúdo de estequiometria. Mas até chegar lá, temos alguns passos a seguir. Vamos nessa? Então vamos lá, gente, vamos falar de massa atômica, né? O que seria a massa atômica? A massa atômica é um valor numérico que indica pra gente quantas vezes a massa de um átomo é maior do que 1/12 da massa de um carbono 12. Professor, por que o carbono 12 e por que 1/12? Gente, toda grandeza, seja na física ou na química, ela precisa de um padrão. E o padrão escolhido para a massa atômica foi o átomo de carbono 12. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos um átomo de carbono 12, beleza? Então tá aqui meu átomo de carbono 12, e dividimos ele em 12 partes idênticas. E vamos pegar apenas uma dessas partes aqui. Então, gente, percebam que aqui eu tenho 1/12 do meu átomo de carbono, tudo bem? Definimos então que esse peso de 1/12 do carbono 12 seria o equivalente a uma unidade de massa atômica, UMA, tudo bem? Gente, hoje em dia nós preferimos utilizar apenas a letrinha U, mas se aparecer UMA na sua prova, isso não está errado, tudo bem? Então, a grandeza unidade de massa atômica, ela vai indicar para vocês quantas vezes esse átomo que você está analisando é mais pesado do que 1/12 do seu carbono. Aí você me pergunta, professor, tem como relacionar essa grandeza com uma unidade que eu conheço do meu dia a dia? Tem. Você pode relacionar a grandeza uma unidade de massa atômica com gramas. Só que você vai perceber que o valor que você tem em gramas é um valor muito pequeno. Isso daqui, gente, seria o equivalente a 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Percebam, gente, que se eu pegar o átomo de carbono 12, dividi-lo em 12 partes e pesar uma dessas partes, eu vou ter um valor muito, muito, muito pequeno. Eu vou ter tantas casas decimais que eu não vou ter ali uma balança convencional e nem mesmo uma balança de laboratório que consiga medir essa massa. Então, utilizar unidades de massa atômica, na verdade, facilitam as nossas vidas, tudo bem? O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar o nosso átomo mais leve da tabela periódica, o átomo mais leve que existe, e vamos definir que esse átomo ele pesa 1, uma unidade de massa atômica. Professor, que átomo é esse? O átomo de hidrogênio. Então, um átomo de hidrogênio, ele pesa o equivalente a 1U, tudo bem? Agora eu vou comparar o átomo de hidrogênio com o átomo de oxigênio. E eu vou perceber que o átomo de oxigênio, ele é 16 vezes mais pesado do que o hidrogênio. Então, o oxigênio pesa 16U. Vou fazer a mesma comparação com o átomo de sódio. Então, o sódio, eu vou perceber que ele pesa 23U. Por quê? Porque o sódio, ele é 23 vezes mais pesado do que um átomo de hidrogênio. Então, dessa forma, você consegue ter valores numéricos, você consegue tabelar os seus átomos e fica mais fácil de você realizar os seus cálculos. Imagine se você tivesse que realizar os seus cálculos com esse valor de 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Gente, ia dar muito trabalho. Então, é mais fácil você padronizar e utilizar a massa atômica. Mas temos um probleminha. Qual que vai ser? Nós sabemos, galera, que os seus elementos, eles apresentam diversos tipos de átomos diferentes, que são o que nós chamamos de isótopos, tudo bem? Para quem não lembra, galerinha, isótopos são átomos do mesmo elemento químico, mas que apresentam massas diferentes. Vou colocar aqui para você um exemplo, ó. Eu tenho 3 tipos de hidrogênio. Vou colocar os 3 aqui para vocês, tá? 1, 2 e 3. Beleza. Gente, todo hidrogênio tem que obrigatoriamente ter um próton. Então, todos eles têm um próton. Só que o primeiro hidrogênio, que é o mais abundante na natureza, ele tem 1 de massa, uma unidade de massa atômica. O segundo hidrogênio, ele já pesa 2. O terceiro hidrogênio, ele pesa quantos?
3. E nós sabemos que na tabela periódica, você não representa o átomo, você representa o elemento químico. E se você for olhar uma tabela periódica, você vai perceber que a massa do hidrogênio na tabela não é exatamente 1, é um valor decimal, 1, alguma coisa. Da mesma forma o oxigênio é 15,99 e assim por diante. A maioria dos elementos da tabela, na verdade quase todos os elementos, tem um valor decimal. Isso acontece porque a tabela periódica é uma tabela de elemento e não uma tabela de átomos. Então nós temos que fazer uma média entre as massas de todos os isótopos que existem. Para fazer isso, existe um cálculo que é muito simples, tudo bem? Como é que a gente vai realizar esse cálculo, galera? O cálculo é feito com, vamos botar aqui, ó, a massa atômica do seu elemento é o somatório, tá? Esse símbolo aqui é um somatório das massas atômicas de cada isótopo multiplicado pela abundância, dividido por 100. Você vai me perguntar, professor, o que seria essa abundância? A abundância, gente, é a quantidade daquele seu isótopo na natureza. Então, por exemplo, eu tenho aqui dois isótopos de cloro, o cloro 35 e o cloro 37. O cloro 35, ele é 75% de todo o cloro que existe. Já o cloro 37, ele é o equivalente a 25%. Gente, um ponto importante é que eu estou utilizando ali valores arredondados para ficar mais fácil a minha explicação, tá? Se você fosse pegar a massa desses isótopos, também seriam valores decimais, tá? De casas, assim, gigantescas. Então, vamos utilizar valores mais inteiros, porque fica mais fácil a explicação, beleza? Então, vamos lá. Eu vou calcular a massa do cloro para vocês, a massa do elemento, né? A massa atômica do elemento. Vamos nessa. A massa atômica do cloro será igual. Vamos lá. Vou pegar o primeiro isótopo. O primeiro isótopo tem massa 35. Então, vou colocar aqui, ó, 35U. Beleza? Qual que é a abundância desse isótopo? Ele tem uma abundância de 75%. Como eu tenho um somatório, eu vou somar o próximo isótopo. O próximo isótopo, ele tem uma massa de 37U. E a sua abundância é de 25%. O que é que eu faço agora, gente? No final, para retirar essa porcentagem, eu divido tudo por 100. Se você fizer esse cálculo na sua casa, você vai perceber que o seu valor de massa atômica do elemento cloro vai ser de 35,5U. Beleza? Novamente, é um valor aproximado. Se você for na tabela periódica, vai estar 35,45 e alguns quebrados, tudo bem? Então percebam que a massa atômica do elemento, ela sempre precisa ser uma média ponderada entre todos os isótopos que existem. Mas olha um ponto aqui importante que pode ser cobrado na sua prova. 35,5 é um valor mais próximo de 35 do que de 37. Professor, por que esse valor é mais próximo do isótopo 35? Porque o isótopo 35, ele é o isótopo mais abundante. Então, o valor da massa atômica do seu elemento sempre ficará mais próximo daquele isótopo mais abundante. Por isso que geralmente a gente arredonda, né? Se você pegar o oxigênio, ele tem uma massa atômica na tabela periódica de 15,99. Qual que é o isótopo mais abundante do oxigênio? O oxigênio 16. Mesma coisa para o carbono, utilizamos o carbono 12. Hidrogênio, utilizamos hidrogênio igual a 1. E assim por diante, beleza? Nas próximas aulas a gente vai falar sobre mais algumas teorias, tá? Algumas definições que são importantes, até chegar na parte de estequiometria, galerinha. Beijão, abraço e tamo junto.